Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão os pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse tempo, nós vamos procurar delimitar sempre a nossa vida nas quartas-feiras. Há 15 dias atrás, todos nós estávamos entrando na igreja, porque era quarta-feira de cinzas. E nós viemos com uma disposição de receber as cinzas sobre as nossas cabeças. É interessante que nesse dia, até aquelas pessoas que não costumam ir para a igreja, elas vêm. E se não receber aquela cinza na cabeça, sai atrás de padre para ver se encontra, pelo menos para colocar. E aquela preocupação com aqueles que estão doentes, que estão em casa, pedes para o padre ir lá e tudo mais. Mas não é simplesmente colocar as cinzas na cabeça. E eu falei naquele dia que quando se coloca as cinzas na cabeça, é porque nós estamos arrependidos de tantas faltas cometidas, de tantos tapas na cara que nós demos ao nosso Senhor. E que ali naquele dia nós estávamos dispostos a sair da igreja, depois de celebrarmos o santo sacrifício, de nós sairmos dali com a disposição, a partir de hoje, como eu falo de maneira bem assim popular, o meu popular, né? A partir de hoje criarei vergonha na cara. Eu não quero mais te ofender. Bem, eu espero que depois de 15 dias vocês não tenham esquecido, né? Que a nossa memória é um pouco fraca, né? Naquele dia talvez lembramos, mas de lá para cá, você tem lembrado?
Ou já esqueceu? Já voltou àquela vidinha de novo? Já não está nem mais aí? Tem lutado para não dar mais tapa na cara de Deus ou continua dando? É só ver o nível de confissão sua desses 15 dias para cá. Se você caiu em pecado mortal, então você ainda não está com essa disposição toda de mudar de vida. Ainda está sendo fraco, ainda está se deixando levar. Era para de lá para cá estarmos só nessas inclinações que nós temos, né? Esses pecados do dia a dia, às vezes são até involuntários, porque é o outro que nos faz pecar, uma raivazinha que vem. Mas se você ou eu caiu em pecado mortal, é sinal que nós ainda não estamos com a disposição ainda estamos cedendo. E é nesses 15 dias que hoje Jesus ele vem com esse evangelho. Vocês veem que o evangelho ele começa Jesus falando o que vai acontecer com ele. Estou indo para Jerusalém e eu vou ser entregue aos sumos sacerdotes. Lembremos lá da Quinta-feira Santa, aquele julgamento que aconteceu, injusto, mas aconteceu. Então os sacerdotes, os mestres da lei, fizeram tudo aquilo. Já no dia seguinte, Pilatos, outro sem vergonha, sabendo que Jesus não tinha nenhuma situação que pudesse condená-lo, ele vai lá e lava as mãos e acontece a morte. Então Jesus já está prevendo, já está falando para os discípulos o que vai acontecer com ele. Ele vai ser entregue aos pagãos, eles vão zombar dele, flagelá-lo, crucificá-lo. Foi isso que aconteceu e que nós sabemos. E essa mãe de Tiago e João, lembram que no domingo, né, Tiago e João, Pedro, Tiago e João foram lá para o Monte das Oliveiras e Jesus transfigurou-se? Eu não sei se os dois contaram para a mãe dele, né, mas parece que ela ficou muito empolgada. E agora, bem, se Jesus está assim com meus filhos, então vamos agora pedir alguma coisa a mais, que um sente à direita e outro à esquerda. E vocês viram toda a resposta de Jesus. E em seguida Jesus fala, né, que o Filho do Homem, ele veio para dar a vida em resgate. E que os reis desse mundo, os poderosos desse mundo, eles não pensam dessa forma. Os poderosos desse mundo, eles querem ser servidos. Mas ele, sendo Deus, ele veio para servir. Agora vejam, quando Jesus está falando aqui de servir, não vamos entender, vou dar um exemplo aqui, né, como o garçom que fica ali com a bandejinha e vai lá. E aí, madame, você quer o quê? Ah, traz isso, ele vai lá e serve. Não é esse tipo de serviço. Vocês vejam que Jesus está dizendo que ele veio servir, mas como? Dando a vida. De que forma? Em resgate. De quem? De muitos. Ou seja, de todos. Esse é o serviço de Jesus. Ele veio à terra para isso. Por isso que nós precisamos, nessa quaresma, ter sempre à nossa frente o crucificado. Por isso que nós meditamos a via sacra. Por isso que é bom ler a paixão do Senhor. Por isso que é bom assistir os filmes que falam da paixão do Senhor. Para nós termos sensibilidade de olharmos e vermos assim: olha de que forma foi que o Senhor veio me servir.
Não é servir para tirar dor de cabeça de um, não é servir para dar emprego para outro, não é servir, sabe lá o quê? Aí vocês vão colocando, né? Porque aí vocês vão começar a perceber, eu estou seguindo Jesus para quê? Para que Ele me sirva como? Me dando isso, me dando aquilo? Não, o serviço de Jesus foi esse, dar a vida. No capítulo 13 do Evangelho de São João, ali já no versículo 1, lá fala, chegando o momento em que Jesus ia passar desse mundo para o outro, Ele amou os seus até o fim. E aí ele está na última ceia com os apóstolos. E é ali que ele mostra, né? Que ele se ajoelha, lava os pés e tudo, uma simbologia do serviço. Mas é preciso que nessa quarta-feira, 15 dias após a quarta-feira de cinzas, nós guardemos isso no nosso coração. Ele veio dar a vida. Eis o serviço dele. Então, meus irmãos, tudo que Jesus fazia era pensando em dar a vida pela nossa salvação. O diabo já tinha trabalhado demais na nossa vida, já tinha feito demais, já começou lá com Adão e Eva, e Deus não está mais suportando isso. Então agora é preciso que alguém se sacrifique para que a obra do diabo de nos perder, de nos levar para o inferno, ela se acabe por completo. Porque até os sacrifícios de animais oferecidos no templo de Jerusalém não era suficiente. Era preciso que um morresse para salvar a todos. Era preciso que um morresse para salvar desde Adão até o último. No dia que ele vier quando ele vier na sua glória, para levar os seus que estiverem ainda nessa terra. Esse é o pensamento de Deus. Esse deve ser o meu pensamento. Então, por causa dessa paixão, um Deus apaixonado, que derrama o sangue, dá a vida dele. Olha, dar a vida não é fácil. Não é essa vidinha que a gente vive dizendo, eu dou minha vida. Que vida que você tem dado? Coisa nenhuma. A vida é essa. É dar o sangue, é derramar, é morrer pelo outro, é se entregar pelo outro, é fazer tudo pela salvação do outro, é para que o outro não morra e se perca, é para que o outro, ao morrer e for diante de Deus para ser julgado, o julgamento dele não seja estás condenado, mas seja vinde bendito do meu Pai. Foi por isso que Jesus veio dar a vida. Se você não pensar dessa forma, você vai continuar, e eu também, caindo nos pecados mortais, dando tapa na cara de Deus e dizendo, eu sou fraco, eu sou fraquinho, é por isso que eu estou caindo, porque eu sou fraco. Você está caindo porque você é sem vergonha, porque você não tem lutado contra. Você está perdendo, entregando a sua salvação, entregando assim de graça. Veja, se Jesus se esforçou tanto para morrer por mim e por você, por que que você e eu não estamos nos esforçando, pelo menos para não cair no pecado mortal? Estamos brincando com a nossa vida, enquanto que está se aproximando o dia em que o Senhor vai te chamar e me chamar. E o que é que você vai dizer diante dele? Então, é isso que Jesus faz. Agora ele está pensando, né? Está chegando a minha hora, eu estou indo para Jerusalém. Olha, venham cá. É isso que está acontecendo. Vocês ainda não entenderam nada. Vocês ainda estão se preocupando com vocês mesmos. Aí vocês veem o que eu falei ontem, né? Das redes sociais.
que se diz que está evangelizando, mas está se promovendo a si mesmo. Não se fala de Deus coisa nenhuma, está preocupada consigo, com a aparência. E depois diz que, não, eu estou evangelizando, não está evangelizando coisa nenhuma. Você só está falando de você. Você não está apontando as pessoas para o Cristo, você está apontando as pessoas para você, e você está lá procurando saber quantos que estão atrás de você, porque só tem um mestre, Jesus disse. Você não aponta para o mestre, você aponta para você. Bem, aí Jesus agora, ele está falando para os apóstolos, né? Então, meus queridinhos, é para isso que eu estou formando vocês. Porque se os poderosos desse mundo, os grandes desse mundo, eles se utilizam do poder que ele tem para que os escravos sirvam a ele, eu quero dizer para vocês que a vida de vocês deve ser essa. Vocês não podem ter outra preocupação senão dar a vida para que outros possam me conhecer e se salvar. Aqui eu vou falar de algumas categorias, né? Padres. Aqui inclui bispo e papa. Não precisa falar de papa, porque quando fala de papa, está falando de bispo, porque ele é bispo de Roma. Ele só tem um cargo de papa. Missionários. Os religiosos e as religiosas. E num plano mais geral, pai e mãe. Pai e mãe, sacerdotes, bispos, não deve ter outra preocupação senão essa. Não permitir que o diabo tome conta da vida do outro. É preciso dar a vida para resgatar. Então, a minha vida como padre, do diácono que está ali, não deve ter outro sentido senão pensar em salvar o outro. Não é ficar preocupado com a aparência, não é ficar preocupado com o meu corpinho que tem que estar bonito, fazer plástica, porque meu nariz não está sabe lá como. A vida do missionário, a vida do padre, a vida da mãe e do pai deveria ser essa preocupação. Por que eu estou falando da vida do pai e da mãe? Porque no dia, pai e mãe, que você veio no altar e diante do sacerdote, o sacerdote fez uma pergunta para você, você que ia se casar. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Olha só. Educar um filho na lei de Deus e da igreja é salvar o seu filho. É não permitir que seu filho um dia se deixe levar pelas artimanhas de Satanás e venha a se perder. Olha que missão grandiosa do pai e da mãe. Não é dar tablet, não é ficar preocupado com isso e aquilo. Agora, claro, depois que o filho está grande, já cresceu, aí ele vai decidir da vida dele. Se já é adulto, aí pronto, ele resolva. Mas a sua vida foi essa, então o pai e a mãe, ele tem que estar pensando nisso. Eu preciso dar minha vida pelos meus filhos, para que meus filhos se salvem. Os meus filhos não podem se perder, então eu tenho que levar uma vida santa, está vendo? O dar vida para resgatar os seus filhos. Eu como padre, por exemplo, quando eu estou celebrando a missa aqui, não é para ficar mostrando que eu sou bonitão e o melhor, não. É atualizar o sacrifício de Cristo que salva a humanidade. É o Calvário que está aqui. Não é para eu vir aqui para o altar e ficar dando tchauzinho para um e para outro, e inventando coisa dentro da missa. Umas invenções de sacerdotes aí nas missas, né? Descendo até na corda assim, para entrar triunfantemente.
Outros que terminam a missa e tiram a roupa e colocam a roupa do time que ele vence e sai fazendo isso. Isso é brincadeira, não está preocupado com salvação de ninguém, não. Está preocupado consigo mesmo. Quando um sacerdote é chamado para dar unção dos enfermos, é para ver se naqueles últimos momentos da vida daquela pessoa, se pelo menos naqueles últimos momentos ainda dá para salvar aquela pessoa que está lá. Tudo que um padre faz tem como missão o resgate, a salvação. Tudo que o missionário faz tem como missão o resgate. Então agora eu termino, que a hora já passou, eu me empolguei demais. O problema é me empolgar. Tem que pedir a Deus a graça, não se empolgue. Então você, missionário, o que é que você tem feito da tua vida como missionário? Está preocupado com as suas coisinhas? Ou tudo que você faz é pensando em salvar almas, resgatar almas, é dar a vida para que o outro se salve? Ou quais são as suas preocupações agora? Avalie 15 dias depois de ter colocado a cinza sobre as suas cabeças. E eu também, se avalie. Você está fazendo da tua vida um resgate de salvação dos outros, dos seus, ou você simplesmente está querendo se promover para ser aplaudido por todos, numa vida de orgulho e de pensamento só de si? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.